Quanto você paga de alíquota no imposto de renda? Vamos imaginar que você é um trabalhador CLT da iniciativa privada com um salário de R$30 mil por mês. A depender dos cálculos, a receita pode ficar com cerca de 7 mil desse salário, o que representa uma alíquota efetiva em torno de 22%. Mas e se eu te disser que um juiz, com vencimentos na casa dos R$100 mil por mês, paga uma alíquota média de 7%? Sim, isso acontece e nós vamos te explicar o porquê. Por que os juízes e magistrados que ganham muito pagam pouco no imposto de renda? Para entender esse problema que o Wesley trouxe, vamos começar com a sua origem, que parece estar na Constituição. O teto remuneratório, que é o salário dos ministros do STF, não inclui pagamentos, entre aspas, de caráter indenizatório. Por isso, a principal forma de ganhar mais que os ministros do STF no setor público é ganhando indenizações. É nisso aí que a discussão dos penduricários está então relacionada com a discussão do imposto de renda. Porque a indenização não precisa pagar nenhum imposto, é meramente um reembolso para o trabalhador. Se os penduricários são fundamentalmente indenizações e se indenizações são reembolsos, os penduricários não pagam imposto. Na teoria, as indenizações do setor público deveriam ser igual à iniciativa privada, onde o trabalhador recebe de volta o dinheiro gasto para realizar o trabalho. Por exemplo, um valor para cobrir gastos com hotel e comida quando o funcionário viaja para outra cidade a trabalho. Em juridiquês, são pagamentos que acontecem quando não existe acréscimo patrimonial, quer dizer, a pessoa não fica mais rica. Esses gastos servem apenas para cobrir despesas que ela tinha quando estavam trabalhando, nesse nosso caso, no setor público, mas tudo isso na teoria. O buraco é tão lá embaixo que um levantamento da Transparência Brasil identificou que existem mais de 2.600 verbas orçamentárias no Poder Judiciário que se convertem em ganhos financeiros para os magistrados, os chamados penduricalhos fora do teto. Dessas, ao menos 547 entram como verbas indenizatórias. Isso pode levar, por exemplo, um magistrado que ganha cerca de R$39 mil a receber até R$220 mil. Mas como isso acontece? Como o Nery falou, com benefícios indenizatórios próprios desse setor, como o adicional por tempo de serviço, o ATS, que recompensa o servidor com um aumento salarial a cada 5 anos trabalhados e, em muitos casos, esse pagamento vem retroativo na forma de verba indenizatória. Tem também a licença-prêmio, que na maioria dos tribunais e ramos do Ministério Público garante folga aos servidores após um determinado período de trabalho, mas quando essas folgas são vendidas, elas se convertem novamente em verba indenizatória livre de impostos. Esses são apenas dois, mas existem outros tipos de penduricalhos. A motivação para tudo isso estar acontecendo foi a inflação. O teto remuneratório da Constituição está hoje em cerca de R$45 mil, mas se ele fosse reajustado segundo o seu pico histórico, deveria estar acima de 60 mil. Então, juízes e promotores criaram formas de chegar lá. Na prática, passaram bastante desse valor histórico do teto. Com a economia crescendo, os repasses obrigatórios para o Judiciário e Ministério Público crescem automaticamente. E o dinheiro extra, nos últimos anos, virou indenização. Vamos lembrar do que a gente falou no início. As indenizações, em teoria, não provocam ganhos de renda aos envolvidos. Então não haveria o que taxar. Agora, presta atenção no impacto disso. Pelo menos 4,5 bilhões de reais foram pagos a juízes e desembargadores acima do teto constitucional no último ano, segundo a Transparência Brasil. Esses valores foram distribuídos a cerca de 16 mil magistrados de 26 tribunais estaduais. Nem entraram na conta as cortes federais e os tribunais superiores. Os dados mostram que 1 em cada 3 magistrados teve holerite médio acima de R$70 mil e 565 membros receberam em suas contas valores médios superiores a R$100 mil. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul é o que paga os maiores contra-cheques extrateto a juízes e desembargadores, R$85,7 mil em média. O Tribunal do Amazonas tem o menor vencimento médio, ainda assim são R$51 mil em salários brutos aos seus membros. E qual a solução para isso? Bom, a gente pode até pensar na proposta de taxar os super ricos, mas ela na verdade não atinge os juízes e magistrados, ou pode ser que não atinja eles, mesmo os que ganham mais de 600 mil por ano. É que lá na proposta está escrito que a indenização não entra na conta da renda, então os juízes e procuradores super ricos podem nem ter que pagar o mínimo de 10% de imposto de renda que o governo está querendo. Nessa altura ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, porque o projeto do governo para o imposto de renda exclui somente alguns tipos de indenização, mas ninguém sabe o que são as indenizações que os juízes recebem. Se elas forem consideradas indenização por dano material, por exemplo, elas estariam fora, porque é isso que prevê o texto. A confusão é grande porque o Congresso Nacional nunca autorizou esses novos pagamentos no Judiciário,
pelo menos não na forma que eles estão sendo feitos. Boa parte dos valores acima do teto que está sendo paga é venda de folgas, de licenças que decorreriam do excesso, do acúmulo de trabalho. O governo Dilma, há 10 anos, até autorizou pagamentos assim em uma série de leis. Mas naquela época estava definido que o dinheiro recebido por acúmulo de trabalho deveria, sim, ser considerado remuneratório e não poderia superar o salário dos ministros do STF. Só que não é isso que acontece. O Judiciário e o Ministério Público enquadram como indenizatórios os pagamentos que o Congresso Nacional definiu como remuneratórios. A dimensão de privilégio aqui pode ser percebida com um exercício de imaginação. E se uma empresa no setor privado fizesse a mesma coisa? Quer dizer, em vez de aumentar os salários, passasse a dar grandes pagamentos em indenização, por exemplo, gerando direito a folgas e indenizando pelas folgas não usufruídas. Essa empresa conseguiria então pagar mais para os trabalhadores e deixaria de recolher para o Estado a taxação do INSS, Sistema S, outros tributos. Como que a Receita Federal ia reagir? A PEC da reforma administrativa, lá do ministro Paulo Guedes, e a PEC do ajuste fiscal do ministro Haddad tentaram tocar nesse ponto. A reforma administrativa empacou. E a proposta do ajuste fiscal até foi aprovada recentemente, mas a parte que limitava as indenizações recebeu forte campanha contrária das associações de magistrados e acabou sendo modificada.